Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar do livro, daquele que dispensa comentários. Acredito que muitos de vocês, né, seja da prática da Wicca, da prática da bruxaria tradicional, ou sei lá o que, conheçam, que é o Gerald Gardner. E o livro é o Bruxaria Hoje, tá? Esse livro aqui no Brasil, foi editado pela Madras, em 2003, ok? Este exemplar que eu tenho aqui nas minhas mãozinhas não é meu, emprestado da Aline Pandora. E a introdução desse livro aqui foi feita pela Margaret Murray, que o Gerald Gardner utilizou muito de seus estudos e teorias para escrever o Bruxaria Hoje e também para escrever esse aqui, que é o significado da bruxaria, tá? Que eu não sei se vou abordar um livro por semana, talvez algumas coisas. Mas, assim, eu escolhi o Bruxaria Hoje porque, assim, claro, depois que as leis contra a bruxaria foram revogadas lá na Inglaterra, Gerald Gardner, muito esperto, ocultista, publicou o Bruxaria Hoje, tá? Existe muita celeuma aí sobre se o Gerald Gardner teria mentido em alguns aspectos, se ele teria floreado e tal. Não vou entrar nesse debate aqui, ok? Vou falar especificamente sobre o que esse livro trata. Ele faz, assim, pra ser muito sincera, assim, eu gostei desse livro, mas, assim, não foi um livro fundamental para o meu caminho, ok? Não foi um livro fundamental, porque acho que depois dele, né, o Gerald Gardner tem uma importância muito grande para a bruxaria moderna, porque através dele muitas coisas surgiram, o boom da Wicca e tal, e então, assim, acho que a gente tem que respeitar. Mas, assim, eu confesso a vocês que, assim, não foi um livro que eu gostei muito, não. Acho que tem muito mais livros legais e muito mais legais do que esse, muito mais importantes, com muito mais conteúdo do que esse aqui. Mas eu não poderia deixar de falar dele exatamente pela sua importância na história da bruxaria moderna, né? Acho que é inegável a importância que o Gerald Gardner teve e tem até hoje nas práticas da bruxaria moderna, tá? O livro, ele é um livro bem fininho, viu, gente? Ele tem mais ou menos aqui umas 150 páginas, tem algumas imagens aqui do Museu da Bruxaria, que era do Gerald Gardner e tal, e assim, o Gerald Gardner, assim, nem vou me estender muito para falar dele, porque ele é bastante conhecido, né, vocês acham muito material falando a favor ou contra a ele, né, aí pela internet afora. Mas o fato é que, gostando ou não dele e das teorias dele, acreditando, não acreditando, acreditando parcialmente, a gente tem que admitir que foi importante, né? Foi importante. Então, o Gerald Gardner é um inglês, né? Era um inglês, faleceu já, que, munido de conhecimento de antigas práticas pagãs, mais alta magia, magia cerimonial e tal, ele foi adepto de várias ordens iniciáticas e tal. Ele delineou a prática da bruxaria moderna, tá? Acredito que ele nem sabia os rumos que isso ia tomar quando ele começou, tá? Enfim, como eu falei, a introdução da Margaret Murray, o índice é bem assim, eu gostei bastante do índice porque ele detalha bastante o que tem em cada capítulo, tá? Nem vou falar tudo aqui porque seria muito grande, assim, pra vocês terem uma ideia. Começa assim, capítulo 1, a bruxaria viva, tá vendo? Aí tem um tipo de um resumo do que tem. Então, por exemplo, quando ele fala capítulo 1, bruxaria viva, ele vai colocar alguns livros sobre bruxaria, o autor teve permissão de escrever sobre bruxas, visão de dentro, iniciações primitivas afins à bruxaria, o poder da bruxa exala do corpo a partir da nudez, a teoria do autor sobre um campo eletromagnético, certos ritos que aumentam a clarividência, o autor refuta a visão de Pennetorm Hughes, de que a bruxaria é um culto do mal, rituais das bruxas não são pervertidas, frustradas, sua crença seus ancestrais vêm do Oriente, o paraíso é ao norte, cerimônia do renascimento do sol. Então, assim, e assim por aí vai, tá? Então, assim, é um livro bacana e importante. Foi, acho que, muito importante pra época pra desmistificar, tirar aquela visão mal, né, da bruxaria e tal. Mas hoje, assim, eu indico outros livros, né? Indico esse pra que a gente tenha conhecimento, saiba de onde que veio tudo, né, assim, da bruxaria moderna, né?
Mas não é um livro assim que eu indico assim, nossa, é fundamental ler. Não acho que seja fundamental, minha opinião, ok? No capítulo 2 ele vai falar, houve bruxas em todas as eras. E aí ele vai falar de vários lugares e tal, vai falar muito, ele se pauta muito assim como todos os livros dessa época. Ele se pauta muito em julgamentos, inquisição, que é legal, a gente, é interessante, é importante a gente saber, mas assim que hoje já não tem mais assim aquela importância. É legal a gente voltar, lógico, né, estudar isso, mas para aquela época, para aquele contexto, era importante falar sobre isso, porque era algo muito recente, né, assim, tinha acabado de cair de caírem as leis contra a bruxaria. Capítulo 3, crença das bruxas. Daí ele vai falar do Summerland, o mito da deusa, que a bruxaria não é anticristã e tudo mais. Capítulo 4, práticas das bruxas. Ele vai colocar a própria visão dele da bruxaria tendo surgido na idade da pedra, e assim vai. Capítulo 5, povo miúdo, aqui ele fala das fadas como raças, né? Talvez tendo origem entre os pigmeus, é uma visão muito interessante na mistura de raças, né, que as bruxas seriam meio que híbridos, né, do povo das fadas com os humanos e tal, é uma visão. Capítulo 6, como o povo miúdo se tornou bruxas e sobre os cavaleiros templários, eu achei legal, mas a parte dos cavaleiros templários eu achei, assim, um pouco, é legal, assim, mas eu achei que, sim, dispensável um pouco, assim, mas legal, tá? Capítulo 7, as bruxas e os mistérios. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre os mistérios de vida, morte, renascimento, antigos cultos. Capítulo 8, fora da terra do Egito. Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre as teorias dele, de que talvez teria nascido no Egito, o culto das bruxas, ou talvez se desenvolvido e tal. Capítulo 9, bruxaria na Irlanda. Ele vai falar da Alice Kittler, né, e novamente sobre o povo das fadas, e alguns casos, assim, sobre pessoas que foram queimadas, tal, da Inquisição, obviamente. Capítulo 10, o que são bruxas? Aí ele vai falar, né, que bruxas não são do mal e tudo mais e tal. Capítulo 11, alguns outros assuntos. Nesse ponto aqui, ele vai falar da antiga Creta, do Egito, os tempos celtas, né, célticos, sobre a Rainha Elizabeth. Assim, são vários apanhados que ele faz. Capítulo 12, quem é o diabo? Aqui ele vai falar sobre essa figura que seria o deus cornífero, né? Que não é o mesmo que o diabo cristão. No capítulo 13, então, que é o último capítulo, ele faz uma recapitulação através de perguntas. Então tem assim, o que é o poder das bruxas? Depois tem outra assim, sacrifício de sangue. Outro, as bruxas podem fazer poções de amor? Marcas das bruxas, ferramentas das bruxas, o que é o poder das bruxas de novo? E assim vai. Então assim, e depois tem uma bibliografia, fontes e tal. Então assim, é um livro, é bom, gente, sabe? É bom a gente ler e tal, mas assim, sinceramente, tem outras publicações que são muito melhores, apesar de, né, assim, minha opinião, tá, gente? Mas eu indico muito para todos que queiram, precisam, né, buscar, assim, as origens aí da bruxaria moderna, as visões, o que ele falou efetivamente, o que ele não falou efetivamente. Bom, então eu vou ler aqui um trechinho para vocês da As Bruxas e os Mistérios, capítulo 7, página 81. Ele fala assim: sempre acreditei que as bruxas pertencessem a uma idade da pedra independente, cujos ritos eram uma mistura de superstição e realidade, sem ter conexão com qualquer outro sistema. Mas, durante minha curta estada em New Orleans, embora não tenha conseguido travar contato com o voodoo, percebi algumas semelhanças suspeitas que me fizeram pensar que o voodoo não fosse somente africano na origem, mas também sido composto na América, fora da bruxaria europeia e da mitologia africana. E quando visitei a Vila dos Mistérios em Pompeia, percebi grandes semelhanças no culto. Aparentemente, essas pessoas usavam os processos das bruxas. Eu sei, é claro, que antigos e modernos escritores concordaram que os mistérios gregos de Dionísio, Zeus, Orfeu, Agreu e Eleusis eram similares. Então, cada mistério tinha diferentes ritos e mitos, mas eram os mesmos. O que deve significar que eles tinham algum segredo interno. Então, assim, o que ele está querendo dizer com isso, né? Que de vários povos, em vários continentes,
com diferentes mitos, de formas diferentes a serem contadas, os mistérios eles existem, eles sempre existiram e eram contados e recontados pelos povos, cada povo à sua maneira, mas que tinha uma essência igual, por assim dizer, que é a essência, seria para ele a essência verdadeira dos mistérios, tá? Deixo para vocês vivenciarem a bruxaria e descobrirem esses mistérios, tá bom? Então é isso, gente. A bruxaria hoje, do Gerald Gardner. Eu indico para todo mundo.